Você que tem medo da rinomodelação de causar necrose no nariz do seu paciente, vem cá que eu vou te falar sobre isso hoje. Eu sou a doutora Adriele Zarpelon, mestre e doutora em odontologia, e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre os segredos da rinomodelação e da segurança nos procedimentos de preenchedores. Quando a gente recebe aqui no consultório os nossos alunos, os nossos pacientes, a gente sempre recebe esse medo, esse questionamento sobre necrose de nariz. E essa necrose esse medo dessa necrose é muito fundamentada, porque nós temos realmente estruturas favoráveis para uma necrose de nariz, né, na região nasal. E quando a gente recebe os alunos sempre com dúvidas, será que eu necrosei o nariz do meu paciente? Recebemos fotos dos pacientes dos nossos alunos, a gente sempre faz aquela pergunta básica: você fez o teste de necrose? Na semana passada eu recebi a foto de um paciente de um aluno pedindo ajuda, e a foto, no primeiro momento, me assustei, era muito característico de necrose de nariz. Primeira dica, primeira coisa, manter a calma. Profissional e pacientes precisam manter a calma, certo? E comecei a fazer questionamentos para ele, e esses questionamentos também vão guiar vocês a fazer esse diagnóstico diferencial, se é ou não é processo necrótico. Primeiro, quanto de produto foi colocado no nariz? Tá? Primeira coisa que ele me falou, 0,2 ml. Eu já fiquei mais tranquila. 0,2 ml de ácido hialurônico muito dificilmente vai causar processo de necrose, é muito pouco produto. Segunda coisa que eu perguntei para o aluno, aonde foi colocado o produto? E ele me mandou a foto com uma marcação mostrando o dorso de nariz. E aí eu fiquei totalmente tranquila realmente quanto ao processo de necrose. Porque a região mais propícia à necrose de nariz é ponta, é a região onde não tem vascularização, ou melhor, tem pouca vascularização, né? Então nós ficamos mais tranquilos quanto ao processo de necrose. Aí pedi para ele que fizesse o teste de necrose, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é o teste de necrose. E o teste de necrose deu negativo. Então, primeira coisa, tá suspeitando de processo de necrose? Mantenha calma para você conseguir ter as atitudes que você deve ter, né, e agir o mais rápido possível para conseguir reverter se realmente for processo de necrose, né, processo isquêmico. O processo isquêmico, se a gente agir no processo isquêmico imediatamente, né, o risco de uma lesão de pele, o risco de uma sequela é muito reduzido. Nós conseguimos reverter a tempo de não causar danos para os pacientes, né? Mas primeira coisa, precisa se manter calma. Outra coisa, existe na mídia um caso de necrose de nariz de uma jornalista, que é um caso bem famoso, que é o que mais acontece em processos necróticos de nariz. É o paciente entrar em contato com um profissional reclamando que não tá legal, que não tá bem, e o profissional falar, não, é assim mesmo, tá? Então, principalmente nariz ou regiões de risco, se o paciente entra em contato para te dizer que não tá legal, atende esse paciente, tá? O pós-operatório para processos de isquemia tem que ser rápido, a gente tem que agir de uma forma rápida para conseguir reverter esse processo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Quando a gente fala de rinomodelação, de preenchimento nasal, nós temos que levar em conta a região anatômica vascular do nariz, que é a região de menor vascularização que nós temos na face. Então, nós temos no rosto a artéria facial, que sobe como artéria angular e sobe para a testa supratroclear. Quando nós pensamos em ponta nasal, região central de nariz, nós temos pouquíssima vascularização. Então, nós temos uma área um pouco aporte de oxigênio. Então nós temos que sempre pensar que não podemos colocar produto demais para não esmagarmos os vasos que existem ali, os poucos vasos que existem ali, e não causar uma isquemia na pele que por tempo prolongado pode levar a uma necrose de nariz. Então quando o paciente chega, a nossa primeira dica é: sinta a temperatura do nariz do seu paciente. Isso vai fazer com que você não leve sustos no pós-procedimento. Muitas vezes o nariz do teu paciente já é um nariz frio, o paciente já tem nariz frio. Quantas pessoas você conhece que tem realmente já o nariz naturalmente gelado, né? E a mudança de temperatura é um dos indícios de processo de necrose, falta de oxigenação na região, tá? Então esse já é a primeira dica.
Temperatura do nariz pós-preenchimento. Já é uma dica para a gente saber se pode ou não ter causado necrose do nariz. Segunda dica, como nós não queremos reduzir ainda mais o aporte de oxigênio, o anestésico nessa região vai ser sempre sem vasoconstrição, porque a vasoconstrição, no momento inicial, vai reduzir o aporte de oxigênio desses tecidos, tá? Para quem já trabalha com preenchimentos e com anestesia, sabe que quando a gente anestesia alguma região da face, ela fica esbranquiçada com a adrenalina, com a noradrenalina, por conta da redução da constrição dos vasos e redução, então, da oxigenação desse tecido. Então, anestésico sem vaso para fazer a rinomodelação. Nosso limite dentro da técnica de rinomodelação para segurança nos procedimentos de preenchimento é utilizar um limite de 0,5 ml de ácido hialurônico para a ponta do nariz, para a região de terço inferior nasal. Para que isso? Para que eu não coloque produto demais e acabe comprimindo os vasos. Então, o risco de injetar dentro de um vaso no nariz não é a nossa preocupação, porque os vasos têm pouquíssimo calibre nessa região e a nossa preocupação maior realmente é com o esmagamento por excesso de produto. Quando eu faço o preenchimento da ponta do nariz e ao remover a agulha sai produto junto com a retirada da agulha, você deixa que esse produto extravase. Por quê? Quer dizer que você colocou muita pressão dentro daquela região. Então, o produto que está saindo porque tem muita pressão. Então, o nosso intuito natural é com uma gaze ou com algodão segurarmos o produto dentro do tecido. E isso para nariz não é legal, porque você vai manter a pressão naquela região, quer dizer então que os vasos estão sendo esmagados. Então, a gente deixa, se tirou a agulha e o produto começou a sair, deixa o produto sair. Fiz o preenchimento de nariz, né, e tô desconfiando que eu causei um processo de necrose, eu estou causando um processo de necrose. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter no consultório para resolver esse problema? Primeiro de tudo, eu preciso testar se realmente eu causei ou não uma isquemia no tecido. E nós fazemos então um teste com o próprio cabo da tesoura ou o cabo de uma pinça, né, que você tenha no teu consultório, de formato circular, e eu vou pressionar a região para que haja uma leve isquemia. Então, quando eu pressiono a região e retiro, se eu causei uma isquemia com o meu instrumento, quer dizer que o processo não é isquêmico, né? Eu consegui causar uma isquemia, eu não estou num processo de necrose. Então, eu posso ter o nariz roxo, por exemplo, por um extravasamento de sangue, né? Por uma equimose, e não pelo processo de necrose. Então, esse teste vai te tirar a dúvida. Segundo o que eu já falei no começo, temperatura do nariz, né? A temperatura do nariz, se mantiver igual a do início, tudo bem. Se o nariz estiver mais frio que o início, quer dizer que está chegando menos vascularização naquela região. Se no teste de necrose der positivo para isquemia, o que nós vamos fazer? O que a gente tem que ter no consultório para reverter o processo isquêmico e não levar ao processo necrótico? Primeiro de tudo, nós vamos tentar a drenagem do produto colocado no nariz. Então, pelo mesmo pertuito onde foi colocado o produto, você vai apertar o nariz para que haja a drenagem do produto. Isso já vai aliviar a pressão interna e reverter o processo. Segunda coisa que nós podemos ter e devemos ter no consultório é a hialuronidase, que é a enzima que vai degradar imediatamente o ácido hialurônico, tá? Mas ela precisa ser preparada, né? Então, ela vem um pó e um líquido que precisa ser preparado. Então, a drenagem acaba sendo mais rápida e mais efetiva para um caso de emergência como esse, certo? O processo de necrose acontece em até 3 dias, né? Mas a isquemia é imediata. Então, a nossa recomendação, né? Sempre os alunos perguntam uma diquinha de ouro. A nossa recomendação é que o paciente fique sentado na sua sala de espera por mais ou menos 30 minutos, para que você consiga acompanhar a cor, né? E a tonalidade do nariz. Outros métodos que vão fazer a circulação acontecer de uma forma mais eficiente no nariz e reduzir o processo isquêmico é colocar temperatura na região e fazer massagem, né? Então, se o nariz não chegou a mudar de cor, mas você tá com medo naquele momento, você pode fazer compressa quente e massagem do nariz até que você tenha certeza que a circulação da região está acontecendo de forma eficiente. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha tirado as dúvidas de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.